Bom, pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre o período feudal ou a Idade Média, né? E aí vou acabar dividindo esse conteúdo em alguns vídeos para não ficar um vídeo muito longo também e que aí ajuda vocês também a direcionar melhor a, o estudo de vocês para que vocês vão direto lá naquilo que vocês estão com mais dificuldade ou aquilo que vocês ainda não viram, né? E eu também estou tentando ainda melhorar a qualidade do vídeo, mas eu acho que esse daqui já está melhor do que os dois primeiros, né? E uma outra coisa que eu fiz foi colocar na descrição dos vídeos do canal o resumo do conteúdo que eu falei para vocês, que é basicamente o que está escrito nessas folhinhas aqui que eu uso para poder me direcionar quando eu estou falando para vocês, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, é só baixar lá na descrição do canal, na descrição do vídeo, aliás, está o resuminho para vocês, né? Mais uma vez eu estou gravando durante o dia, então não se incomodem muito com o barulho externo aqui da rua, tá? Bom, uma primeira coisa que a gente precisa discutir quando eu falar sobre Idade Média é o termo Idade Média e Idade das Trevas, né? O Idade das Trevas, o termo Idade das Trevas vai ser uma espécie de chacota promovida principalmente por dois grupos de pensadores, que são os renascentistas e os iluministas, em relação ao pensamento que se desenvolvia durante o período da Idade Média. Primeiro, quanto dura o que a gente chama de Idade Média, né? A Idade Média vai do século V até o século XV, né? E no meio desses dois séculos vai ter uma divisão, né? A primeira metade, né, portanto, do século V ao século X, né, vai a Alta Idade Média e a segunda metade vai ser a Baixa Idade Média, né? Como é que a gente lembra disso, né? Porque parece um pouco contra-intuitivo. É só você lembrar que a sociedade e o ser humano está sempre decaindo, né? Está sempre se ferrando. Então, significa que a gente começou alto e foi decaindo ao longo do tempo, da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, tá? Bom, mas então, a diferença entre Idade Média e Idade das Trevas, né? Chamar de Idade das Trevas é essa espécie de chacota que eu falei para vocês, como se os renascentistas ou os iluministas quisessem dizer que na Idade das Trevas não se produzia conhecimento, né? Bom, eles não poderiam estar mais equivocados do que isso. De fato, a época da Idade Média, a gente tinha produção de conhecimentos, universidades surgindo durante a época da Idade Média. Entretanto, o que tem de diferente em relação ao conhecimento que é produzido ao longo do Renascimento e durante o Iluminismo é que tinha uma espécie de correspondência entre os grandes centros de conhecimento e o pensamento religioso da época, que era predominantemente católico, né? Significava que o conhecimento da época, a produção de conhecimento da época, era direcionada, né, era controlada pelos católicos, né, principalmente nos mosteiros, né, e nas igrejas. Então esse pessoal era quem mais produzia conhecimento. Se vocês quiserem ver um filme bacana para entender um pouco sobre isso, é só vocês assistirem O Nome da Rosa. É um bom filme para vocês verem o ambiente do mosteiro e a existência de bibliotecas nesses mosteiros, né? Tinha uma atividade dessa época, que era a atividade copista, que era exercida principalmente por clérigos e que, portanto, né, que era você copiar os livros, né, porque você não tinha tecnologia dos tipos impressos ainda. Então, basicamente, os livros para serem produzidos, praticamente eles tinham que passar pela igreja. Bom, então, Idade das Trevas é esse termo pejorativo e produzia-se sim conhecimento durante a Idade Média, produzia-se filosofia durante a Idade Média, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não me deixam mentir, né? E produzia-se também arte na Idade Média, seja no formato das músicas, seja na forma de pinturas ou de outras representações. Portanto, a Idade Média, longe de ser um ambiente de baixa produção cultural, de baixa produção intelectual, ela tinha sim produção intelectual e produção
de cultura, porém essas produções elas eram muito direcionadas pela igreja. E como o Renascimento e o Iluminismo vão tentar, de certo modo, retomar para os homens, ou trazer para os homens, a interpretação, né, ou a possibilidade de produzir por si conhecimento sem o intermédio de Deus, o resultado é que eles observam nessa produção de conhecimento medieval algo que era sombrio, né, portanto, Idade das Trevas. A periodização, eu já falei para vocês, Baixa Idade Média e Alta Idade Média, a gente precisa lembrar, e essa Idade Média predominava na Europa um modelo ou um sistema econômico conhecido como feudalismo. Esse é um outro ponto importante, porque muitas vezes nós associamos diretamente a Idade Média e o feudalismo, como se feudalismo fosse sinônimo de Idade Média. E isso não é verdade. Feudalismo é um regime ou sistema econômico que estava predominantemente presente na Idade Média. Porém, ele estava longe de ser sinônimo de Idade Média. Idade Média é um período histórico recortado por historiadores ou por pensadores posteriores ao momento em que ela foi instaurada, né? E, enquanto isso, o feudalismo é um modelo econômico, é um sistema econômico. É por isso que, por exemplo, o Perry Anderson vai acabar usando o termo feudalismo para descrever algumas organizações sociais que acontecem durante o antigo regime, ou o governo absolutista. Essa é uma outra discussão que a gente vai ter nas próximas aulas. Mas, basicamente, ele vai usar isso porque 80 e poucos % da Europa continuava sendo agricultora, né? Continuava vivendo sobre as bases daquilo que era o modelo feudal, né? Então, de certo modo, ele vai acabar fazendo essa referência. Outra questão é o uso do termo feudalismo para interpretar essa espécie de doação da terra, essa relação de produção da terra, como, por exemplo, as capitanias hereditárias no Brasil, né? Em História da Civilização Brasileira, chegam a chamar as capitanias hereditárias de uma espécie de feudalismo brasileiro, né? Significa, então, só para concluir, que feudalismo e Idade Média não são sinônimos absolutos. Feudalismo é um modelo de produção, né, um modo de produção específico, baseado no sistema de suzerania e vassalagem, né, baseado na troca de favores ali entre senhores feudais e os seus servos, enquanto a Idade Média é um período histórico definido a posteriori por historiadores ou por pensadores que foram pensar aquela época. Tá? Bom, de onde surge o feudalismo, então? O feudalismo vai surgir com o final do Império Romano. As invasões bárbaras começam a cada vez mais dividir o Império Romano do Ocidente. E aí, essa fragmentação do Império Romano vai acabar culminando num modelo feudal, né, ou no modelo da Idade Média, né? Com isso, a gente tem, portanto, uma desagregação do Estado, como ele era pensado no Império Romano, onde você tinha lá o imperador no centro de tudo, vindo e controlando as regiões, né, e tal. Agora, no feudalismo, a gente tem essa desassociação, essa desagregação das funções do Estado, né? Significava, então, a concessão de autoridade de maneira vertical, né? Enquanto antigamente o imperador governava todo o império, agora o governo vai partir de cima para baixo, né? Então, enquanto eu tinha uma relação horizontal de governo, quando eu estava falando dos imperadores, agora, durante a Idade Média, eu vou ter uma relação muito mais vertical de autoridade, onde eu governo os meus vassalos, eu, senhor feudal, governo os meus vassalos, né? Ora, uma relação, como eu disse, ignora os barulhos ali de fora, né? Então, as leis nessa época iam se sobrepondo. Muitas vezes, um senhor feudal discordava do outro. Quando eles eram substituídos, eles entravam em conflito, e o resultado disso é um sistema vertical, então, de governo, uma sobreposição
de direitos e poderes. Tá? Bom, uma outra coisa é um sistema judiciário não unificado. Significa que cada feudo, né, cada senhor feudal, promove ou faz as leis e as regras do próprio feudo. Então, por mais que, óbvio, ele não poderia contrariar o rei de forma abrupta. Ele não poderia virar e dizer que o rei não governaria naquele lugar de forma alguma, ou que o rei não tem autoridade alguma naquele lugar. Entretanto, os senhores feudais eles tinham autonomia para ditar as regras e o formato do seu determinado feudo. Né? O que significava estabelecer, por exemplo, em alguns feudos, sistemas de pesos e medidas diferentes e sistemas monetários razoavelmente diferentes, apesar de a economia da época praticamente viver da inexistência, né, ou existir numa falta de circulação de moeda corrente. A gente vai falar um pouco disso quando for falar da economia dessa época. Né? E a divisão da soberania. Né? Essa divisão de soberania significava dividir o poder. Portanto, quando o rei dividia suas terras, ele estava dividindo literalmente poder. Poder de mando sobre aquelas terras, autoridade sobre aquelas terras, soberania sobre aquelas terras. A soberania sobre as terras entregues pelo rei para os senhores feudais era dos senhores feudais, porém com um laço que era contratado em relação ao rei, para que esse pudesse também receber certa proteção desses senhores feudais em troca dessa terra. Né? Ou pelo menos a aliança entre senhores feudais e a figura real. Essa figura real vai ficar então bastante apagada durante o período feudal. Né? É o que a gente chama de o rei reina, mas não governa. Uma das frases que melhor explica o feudalismo dessa época e que é fácil vocês lembrarem, uma das frases que eu sempre falo para os meus alunos tatuarem na pele ou alguma coisa assim. Certo? O rei reina, mas não governa. Bom, e aí agora falar um pouco da sociedade, para a gente terminar esse primeiro vídeo. Queria falar um pouco sobre a sociedade feudal. Na sociedade feudal, ela vai se dividir em três ramos de sociedade, tem 3 grupos sociais, e essa sociedade vai ter uma característica importante. Ela é uma sociedade estamental. Poxa, o que é uma sociedade estamental? Vocês lembram quando vocês estudam lá a Revolução Francesa e aí vocês aprendem que foi uma Assembleia dos 3 Estados? Por quê? Porque eram os estamentos sociais daquela época. Né? A gente dividia esses estamentos sociais em 3 grandes estamentos, que eram o clero, o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e o terceiro estado, praticamente o resto, servos, camponeses, essa galera assim. Né? Então, bom, o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é onde existe pouca mobilidade social. Pouca mobilidade social não significa nenhuma mobilidade social. Era possível as mudanças sociais dentro do regime feudal, principalmente com a conversão de servos para o primeiro estado, que era o clero. Né? Então havia uma certa mobilidade social relativa. Bom, mas esse é só um tipo de sociedade, vale a pena falar um pouco dos outros para a gente dar uma passada nisso. Né? A sociedade de castas é uma sociedade onde não há mobilidade social, que é, por exemplo, a sociedade do Antigo Egito. Então, literalmente, naquela época, a sociedade de castas ela é definida para a vontade de Deus. Então, significa que se um determinado Deus diz que você pertence a um determinado grupo social, você pertence àquele grupo e você não sai dele. Lembrando que para a sociedade egípcia, o faraó era Deus. Né? Era um Deus. E, portanto, ele poderia definir, de certo modo, como aquela sociedade se dividiria. Por mais que você crescesse economicamente, você continuaria pertencendo àquele estamento, àquela casta social. Certo? A sociedade estamental ela já permite razoável mobilidade social. É pouca, porém ela existe. De onde ela vem? Ela vem da capacidade de enriquecer, por exemplo, dentro dos grupos mais baixos, das camadas mais baixas. Como você tinha pouca troca monetária, ela era bem escassa no período feudal. Né? Porém, ela não era inexistente. Então,
nenhuma mobilidade social, é uma sociedade de castas. Baixa mobilidade social é uma sociedade estamental. E a alta mobilidade social é a sociedade de classes. Na sociedade de classes, o valor que você tem em caixa, né, o seu dinheiro, é o que determina a sua posição social. Quando vocês veem, por exemplo, no jornal falar de classe A, B, C, D, E, F, né, diz respeito a quanto esse cara tem de dinheiro. Significa que, por exemplo, eu sou da classe D, se eu ganhar na loteria, eu posso me tornar classe B ou classe A, né, dependendo do valor que eu conseguir ganhar. Então significa que o meu dinheiro determina, na sociedade de classes, a minha posição social. Né? Bom, falar um pouco então sobre a igreja. Né? A igreja é uma grande proprietária de terras e prevalecia nessa sociedade esse culto ao catolicismo, essa visão católica de mundo, e a igreja vai se utilizar principalmente da proximidade em relação ao ano 1000 para converter fiéis. Quando ela diz que o mundo vai acabar próximo do ano 1000, os fiéis acreditam naquilo e vão acabar se entregando cada vez mais para a igreja, né? Acreditando nisso, se tornando cada vez mais fiéis. Bom, eu vou fazer um vídeo específico sobre a igreja nessa época, mas só para lembrar que ela era uma grande possuidora de terras nesse período, para a gente pensar a divisão social dessa época. Né? Os feudos, eles eram divididos em 3 áreas. Né? Essas áreas eram o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Geralmente, o manso comunal ele era mais florestado, assim. Né? O manso senhorial ele era uma área de melhor cultivo agrícola e o manso servil era a área de menor cultivo agrícola que o senhor feudal entregava ou permitia, né, que os seus servos eles pudessem cultivar ali. Né? Então a divisão da terra dentro da sociedade feudal era dessa forma. Bom, o papel da mulher dentro da sociedade feudal, né, outro ponto bem relevante para a gente. Né? O papel da mulher dentro da sociedade feudal vai depender um pouco do estado que ela ocupa. Se ela for uma nobre, por exemplo, a função da mulher dessa época é fazer alianças de nobreza. Né? Então, de certo modo, as mulheres eram utilizadas, eram usadas como uma forma de negociação entre famílias. Então eu caso a minha filha com o seu filho para que nossas famílias se tornem próximas. Então uma proximidade de família, né, uma proximidade entre nobres. Isso é bem importante lembrar. O casamento dessa época ele não tinha nada a ver com sentimento, com desejo, com afeto. Ele tinha a ver com uma relação política entre esses grupos. Isso vai ficar mais evidente ainda durante o período do Antigo Regime. Né? Ora, agora, quando a mulher pertencia a uma classe mais baixa, era uma serva, por exemplo, né, ou era uma camponesa, ela ajudava e auxiliava o esposo no plantio da terra, na colheita. Né? Eles trabalhavam todos em família, inclusive as crianças, para manter o cultivo da terra, que era muito escasso naquela época e que o resultado era baixa produção de excedente possível de ser comercializado. Significava que tudo que eu plantava, basicamente, eu consumia ao longo do ano. Né? Ora, e por último, eu queria falar sobre o papel das crianças, né, e como a criança nessa época era vista como mão de obra. Né? Eu vou ter um filho e esse filho ele vai me ajudar a cultivar a terra. Então eles começavam a trabalhar muito cedo. Né? E outra coisa, a infância dessa época não é semelhante à infância que nós conhecemos. A infância nessa época, a criança era vista como um mini adulto. Você não tinha sequer divisão entre roupas infantis e roupas de adulto. É claro, né? Um bebê vai usar uma roupa mais de bebê. Agora, quando a criança crescia um pouquinho, né, ela já usava roupas semelhantes às roupas de adultos. Então, você não tinha uma transição dessa infância